O tema é aposentadoria policial civil. Estamos hoje com a presença do Dr. Noel Baratieri, agradeço, doutora, a presença, e a doutora Débora Niemeyer. Colegas policiais, entre otimismo e pessimismo, temos os fatos. Vamos trazer aqui aquilo que hoje, a maneira com a qual o tema 1019 vem sendo interpretado, a maneira nas quais o IPREV vem decidindo, enfim, vamos trazer um apanhado geral sobre o tema direito previdenciário do policial civil catarinense. Para essa fala, eu dividi aqui em alguns tópicos. Vamos começar com o tópico inicial, que é atuais regras de aposentadoria. Depois vamos falar sobre a proposta do Simpol para o resgate dos direitos previdenciários dos policiais civis. Após isso, a proposta do governo para o reconhecimento de direitos previdenciários. Na sequência, vamos tratar sobre o tema 1019 e o mandato de segurança coletivo obtido pela Baratieri. Depois disso, ainda trataremos sobre a aposentadoria da mulher policial civil. E finalizarei então esse vídeo comentando notícias, pareceres e as divergências em torno do tema aposentadoria policial civil. Senhores, atuais regras de aposentadoria. Vou falar aqui como regras gerais, tem alguma transição e tal, mas como regra geral hoje, o policial civil, para se aposentar, precisa ter 55 anos de idade. Estou falando policial civil homem, 55 anos de idade, 30 anos de contribuição, dos quais pelo menos 20 devem ser em atividade policial. A colega policial mulher, ela também tem o requisito de 55 anos de idade, mas para ela o requisito tempo de contribuição é um pouco menor, ou seja, 25 anos de contribuição, dos quais 15 anos de atividade policial civil. Agora vou falar um pouquinho sobre a proposta do Simpol para o resgate dos direitos previdenciários. Em 2021 tomamos um revés, em que o governo do estado não reconheceu mais o direito do policial se aposentar com base na integralidade e paridade, garantindo esse direito somente para quem havia ingressado na instituição até o ano de 2003. Isso causou um prejuízo direto para quase 1.900 policiais civis, que ingressaram entre 2004 e 2016. Veja, isso eu estou falando de mais de 50% do nosso efetivo policial. Pois bem, o que fizemos? Na época, ainda no ano de 2022, com o atual governador Jorginho Melo, era pré-candidato a governador do estado, era senador da República. Ele se fez presente aqui no Simpol, numa tratativa que a gente teve com ele, e sentado nessa mesma mesa, ele se comprometeu com o Sindicato dos Policiais Civis a algumas medidas caso eleito fosse. E para isso ele assinou inclusive um termo de compromisso. Sobre o quesito previdenciário, ele se comprometia a rediscutir as regras previdenciárias. Todos os argumentos foram passados para ele naquela reunião, que durou uma tarde inteira, e ao final ele saiu convencido e assinou então o compromisso. Ali traziam outras situações, como a regulamentação da lei orgânica, como a prorrogação do prazo interstício, aumento da alimentação, mas enfim, o tema hoje é previdência. Logo que iniciada então a gestão do novo governador já eleito, e que o delegado-geral, Dr. Ulisses, tomou posse, o Simpol se reuniu com o Dr. Ulisses e entregou em mãos um projeto de previdência. Naquele projeto de previdência apresentado, de reforma da Previdência, nós trazíamos a integralidade e paridade para todos que haviam ingressado até 31 de dezembro de 2022. Essa reunião ocorreu, salvo o melhor juízo, em março de 2023. Por que a gente trouxe para quem veio até 2022, para quem entrou na instituição até 2022? A gente sabia ali que tem algumas barreiras difíceis de transpor, que são as reformas constitucionais operacionalizadas pela Emenda Constitucional 103, mas para nós é evidente, é muito claro a situação de que se um dia se justificou que o policial civil se aposentasse com regras diferenciadas, um pouco mais novo dos seus colegas de serviço público e com benefícios ou com proventos diferenciados, não com altos salários, que a gente não recebe altos salários, mas com aquele salário que você recebia enquanto nativo. Se algum dia existirem se algum dia esses requisitos foram reconhecidos, eles precisam continuar sendo reconhecidos. Afinal de contas, exercemos uma das profissões mais estressantes do planeta. Afinal de contas, todos nós sabemos o estado de alerta em que vive o policial civil. Sempre com uma arma embaixo da perna no trânsito, olhando para um lado, olhando para o outro, ou quando você está na sua residência de sobreaviso e o seu telefone toca a qualquer momento, ou ainda quando você trabalha final de semana, ano novo, dia do aniversário do seu filho, sua filha ou seu pai. São características, Dr. Noel, que ao final de uma jornada de 30 anos, faz com que a grande maioria dos policiais chegue em situações de saúde mental e física já bastante desgastadas.
Isso lá no passado justificou a aposentadoria especial e, no nosso ver, deve continuar justificando, porque os motivos são os mesmos, né? A causa está ali ainda e o efeito são perceptíveis a cada aposentadoria que se dá. Apresentamos o projeto nesse sentido e ele foi, então, né, impulsionado pelo delegado-geral, junto com outros atores políticos. Eu não vou citar aqui para não entrar em tema que não é do jurídico. Mas fato é, chegamos a uma contraproposta do governo, em que ele nos apresentou números, né, o que ele entende hoje como possível de ser reconhecido. Então, o governo apresentou para o Simpol a seguinte proposta: quem entrou entre 2004 e 2016 terá direito à integralidade e paridade, desde que cumprida a mesma idade que hoje já existe, 55 anos, porém acrescido em 5 anos no tempo de contribuição. Eu falo tempo de contribuição de forma genérica, não se altera o tempo de polícia. Vamos aqui aos requisitos, né, objetivos. Segundo a proposta do governo, então, o homem policial civil que tenha 55 anos de idade e tenha 35 anos de contribuição, sendo 20 de atividade policial, poderá se aposentar com integralidade e paridade. A mulher policial civil que ingressou entre 2004 e 2016, que tenha 55 anos de idade, desde que 30 anos de contribuição, sendo 15 de atividade policial, poderá também se aposentar com base na integralidade e paridade. Esses requisitos foram anunciados pelo presidente, né, há algumas semanas atrás e nos causaram inúmeros questionamentos, né? Alguns colegas ali acharam que teriam que cumprir 5 anos a mais, outros 6 anos a mais, e a grande maioria, doutores, a gente fez os cálculos, vocês fizeram os cálculos, né? Que o policial procurou aqui, o Simpol, e a gente observou ali que muitos não precisarão cumprir sequer um dia a mais na sua carreira para se aposentar com base na integralidade e paridade. Outros, como é o meu caso, precisarem cumprir 1 ano a mais para me aposentar com integralidade e paridade. Claro que tem o caso do colega policial que começou a trabalhar bem mais tarde, né? Vou dar um exemplo de alguém que tenha começado a trabalhar diretamente na Polícia Civil e com 30 anos de idade. Esse colega, para se aposentar com integralidade e paridade, precisará trabalhar até os 65 anos de idade. Mas vamos pegar um outro caso aqui, um caso mais simples. Um policial que tenha começado a trabalhar com 20 anos de idade, né? Nunca trabalhou em nada. Ele entrou na polícia com 20 anos de idade. Esse colega policial vai se aposentar com 55 anos de idade, pela regra atual ou pela nova, proposta pelo governo. Só que se aposentar pela proposta do governo, ele leva a integralidade e paridade. Então veja, a proposta aqui atinge cada um de maneira individual. Quando eu entrei na polícia, no ano 2009, né, a minha soma lá, né, o meu cálculo, dizia que eu me aposentaria com 51 anos de idade. Com a atual regra, eu me aposento com 55. Com a regra proposta pelo governo, com 56. Ou seja, na prática muda 1 ano para mim. Essa proposta apresentada pelo governo, ela traz outras 2 características. Uma delas, ela é facultativa. Até dia 31 de dezembro do ano que vem, do ano 2025, o policial vai ter que expressamente dizer que quer fazer parte desse novo corpo jurídico ali, quer ter aquela solução para a sua vida. Caso ele não queira, continuará na atual regra, que é 80% das maiores contribuições. Uma outra alternativa ali, e essas foram conquistas, né, do Simpol, ADEPOL e de outros personagens ali do projeto, né? Uma outra proposta, uma outra conquista foi a possibilidade do colega policial que tenha aderido ao regime de previdência complementar, ele retornar aqui para o regime de previdência próprio e ficar somente aqui garantindo a integralidade e paridade. Isso foi uma grande conquista, porque a gente teve muitos colegas ali que ingressaram entre 2004 e 2016 e fizeram essa opção. Daí, né, diante dessa fala que passo aqui para os senhores, eu sei que tem inúmeros questionamentos, né, em especial sobre o entendimento, né, ou a interpretação do tema 1019 julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Sobre isso, inclusive o Simpol tem um mandato de segurança coletivo ali que garantiu esse direito a um grupo de policiais. Eu vou aqui passar a palavra ao Dr. Noel Baratieri, a quem peço que comente um pouco sobre o tema 1019, o atual entendimento do senhor, né? Eu lembro que o senhor já foi muito enfático no entendimento que o senhor defendeu lá atrás, logo que o tema foi publicado, o julgamento desse tema. A gente fez um vídeo aqui com a presença do presidente, do Dr. Noel e outros advogados da sua equipe. E já naquela ocasião, o Dr. Noel tinha um posicionamento muito firme, a gente conversou aqui, vem conversando, e o Dr. Noel continua com esse posicionamento, continua brigando para que esse posicionamento, né, passe a vigorar para os policiais. Doutor, o senhor pode fazer uso da palavra, por gentileza? Então, primeiro, meus cumprimentos ao nosso diretor, a doutora Débora,
E quero agradecer ao diretor jurídico, Dr. Teixeira, pela oportunidade de nós conversarmos sobre um tema fundamental para os policiais. É a vida do policial, a aposentadoria, a remuneração. E a razão maior da existência do Simpol é essa luta diária, permanente, constante, em melhorar as regras previdenciárias, melhorar a remuneração. Então, agradeço muito o nome da Baratieri, agradeço a oportunidade. Então, assim, saiu o tema 19, foi uma decisão do STF, repercussão geral, um recurso que chegou lá por meio de São Paulo, uma policial nossa, lá, uma escrivã, que fez chegar esse recurso no STF. E o STF tomou a decisão seguinte, então garantindo a partir do tema 1019, garantindo a integralidade e paridade, assim, inconteste, indiscutível, para quem ingressou na Polícia Civil antes de 2003. Então, isso é indiscutível, isso inconteste. E só que quanto à paridade, aí o Supremo diz, olha, precisa cada estado ter a sua lei complementar estabelecendo regras quanto à paridade. Então, pela legislação federal, pela lei complementar 51 de 85, ficou assegurada a integralidade para todos os policiais civis do Brasil, uma decisão com repercussão na federação, todos os estados, Santa Catarina, Paraná e assim por diante. Mas a questão da paridade era o Supremo, olha, cada estado aí tem que ter a sua lei complementar, a sua regra estabelecida. Então surgiu esse problema e nós tínhamos, diretor, um mandado de segurança, em nome do Simpol, discutindo no TJ essa questão assim, que em Santa Catarina, fazendo uma conjunção, uma integração entre a norma federal e o nosso arcabouço jurídico estadual, era possível nós termos a integralidade e paridade. Então, foi uma luta assim que o Simpol travou, assim, uma luta muito vigorosa, uma luta muito difícil, porque nós perdemos esse mandado de segurança coletivo no primeiro grau. Chegou no tribunal, nós perdemos por unanimidade no TJ. Fizemos demais declaração em nome do Simpol, o relator recusou o nosso embargo de declaração. E aí fizemos um segundo embargo de declaração em nome do Simpol e lá conseguimos fazer prevalecer a decisão seguinte, que Santa Catarina, pelo menos para os nossos policiais que ingressaram até 2003, está garantida a integridade e paridade. Porque o TJ reconheceu, foi lá, buscou o nosso Estatuto da Polícia Civil, que é de 85, e diz, olha, isso aqui serve como lei complementar. Essa lei não é uma lei complementar, é claro, uma lei ordinária, mas ela foi produzida conforme os termos, as formalidades, os requisitos da Constituição anterior a 88, e foi então admitido como uma lei complementar, Então hoje nós pacificamos isso, e isso tem uma repercussão, diretor, gigante, porque nós temos aí 128 policiais civis, nós que já estamos aposentados, que já estão usufruindo de uma conquista que foi árdua, né? Foram anos de trabalho, anos de dedicação à segurança pública, e hoje estavam aí ameaçados de perder o Tribunal de Contas não permitiu o registro da aposentadoria com integralidade e paridade. Então agora com esse mandado de segurança, com essa decisão coletiva, nós estamos resolvendo esse 128, inclusive já te adianto, diretor, que o IPREV já está mudando o entendimento, já temos pareceres, até um parecer do dia 25, agora de um policial nosso, que é um policial aí que conseguiu já reverter isso, e nós vamos reverter todos os 128, vamos solucionar o problema dos 128 para que o nosso policial, como o senhor disse no início, que dedica a vida a proteger o patrimônio, proteger a dignidade, proteger a vida das pessoas, ele possa usufruir desse direito. Não é privilégio, não é absolutamente nada disso. É uma conquista, algo que o Estado concede porque o policial dá a sua vida, doa a sua vida hoje combatendo facções, ações criminosas. Então, diretor, nessa linha fica à disposição para esclarecimentos. Doutor, eu tenho aqui dois questionamentos, né? Um deles, o senhor disse que essa decisão vai beneficiar diretamente os 128 policiais civis. Eu pergunto se esses policiais precisam tomar alguma providência, devem acionar o Simpol, tal, ou de ofício o IPREV já vai rever essa situação.
A segunda pergunta, vamos permitir fazer junto, é o seguinte: o senhor disse que o tema 1019 garantiu a integralidade, né, pelo menos a integralidade, para quem entrou até 2003. Mas aí pergunto para o senhor, e quem entrou entre 2004 e 2019 não estaria também abrangido pela decisão do Supremo Tribunal Federal? Então vamos, duas perguntas extremamente pertinentes e de extremo interesse. Então vamos ser bem absolutamente claros o seguinte, que nós temos uma decisão do Tribunal de Justiça, dada no mandato de segurança coletivo. Essa decisão ela afeta a administração pública estadual, inclusive já transitou em julgado. O IPREV não recorreu às instâncias superiores. Então o IPREV é um órgão administrativo. O Tribunal de Contas, que deu aquela decisão, também é um órgão que se submete à jurisdição estadual, se submete ao Poder Judiciário, tanto que nós, toda semana, todo mês, atacamos decisões do Tribunal na Corte de Justiça, ou na primeira instância. Então, objetivamente, eu penso o seguinte, diretor, que o IPREV deve provocar no Tribunal de Contas, com base, olha, estou aqui com uma decisão, aqui me submeto, uma decisão do mandato de segurança coletivo, e deve provocar, então, o Tribunal de Contas, para o Tribunal de Contas reverter isso e permitir o registro. Se não for assim, diretor, eu aconselho quem está nos ouvindo, nossos policiais civis, nossos honrosos policiais civis, procure aqui a assessoria jurídica do Simpol. Nós temos um time de advogados especialistas que vai atender, vai buscar o seu direito, seja no IPREV, seja no Tribunal de Contas, seja no Poder Judiciário. Inclusive já tivemos algumas situações que foram demandadas e já impetramos o mandado de segurança, resolvemos. Mas nós vamos, diretor, procurar facilitar a vida do nosso policial. Vamos demandar, em nome do Simpol, ao IPREV, para que o IPREV cumpra aquilo que é o mínimo, cumprir a decisão do TJ, do órgão colegiado, do grupo de câmaras, que tem prevalência. E a outra questão, diretor, muito importante é o seguinte, então, pacificado que entrou até 2003, integralidade e paridade. Isso não se discute mais no Brasil, seja Santa Catarina, seja no Brasil. E a questão de 2003 até 2019, nós sustentamos num vídeo que está exposto aí nas redes sociais do Simpol, ainda no ano passado, que esses policiais, esse universo, esse contingente de policiais, eles teriam direito à integralidade, certo? Integralidade, e não à paridade, certo? Então nós sustentamos isso. Agora nós precisamos deixar bem claro, e a pergunta ela é muito oportuna, muito inteligente, é o seguinte, nós precisamos deixar claro o seguinte, que isso é uma tese jurídica que nós tentamos, enquanto advogados, enquanto estudiosos, enquanto defensores dos interesses jurídicos legítimos, constitucionais dos nossos policiais civis. Agora, o senhor policial, a senhora policial, trabalha todo dia com o judiciário, trabalha todo dia com norma, interpretando, aplicando, sabe que nós não somos dono da razão, nós não somos dono da interpretação. Para o senhor ter uma ideia, diretor, o ministro, depois vai ser falado aqui, o ministro Dino deu uma decisão em favor das policiais femininas e essa decisão do ministro, ele precisa convencer os outros, no mínimo mais 5 para fazer prevalecer. Então nós temos essa tese, essa ideia, diretor, nós sustentamos isso com bons argumentos, com argumentos bem arrazoados, só que isso nós precisamos de confirmar no judiciário. Não é nós que vamos, nós precisamos, se tiver questionamento, nós vamos provar. Já tivemos 2 questionamentos, não temos ainda uma decisão do judiciário, mas então assim, deixar bem claro para os nossos policiais que é uma tese, que é uma sustentação nossa, bem estudada, é claro. Nós acreditamos, confiamos, até porque aqui no Simpol não há espaço para teses absurdas, não há espaço para teses temerárias. A diretoria é muito responsável, muito séria e jamais toleraria que a assessoria jurídica fizesse aventura jurídica. Mas então essa tese ela precisa ser confirmada no Poder Judiciário. Então nós precisamos deixar bem claro isso, diretor, que é uma tese, que nós não temos uma posição do Supremo nos garantindo isso, a gente está dependendo, mas não temos ainda uma posição assim definitiva do nosso TJ. Então é uma tese que nós precisamos testar, levar para o Judiciário, e aí se o Judiciário sustentar, então eu acho que, não sei se foi claro. Foi claro sim, doutor, foi claro sim. Eu já vou voltar a palavra para os senhores, mas eu quero, né, diante da fala do senhor, então se a gente conseguir garantir que o tema 1019 se aplique aos policiais civis catarinenses,
que ingressaram entre 2004 e 2019, ainda assim nos faltaria a paridade. Paridade essa que a gente está conquistando aqui por meio do projeto de lei, né, que deve ser assinado pelo governador dia 12 de novembro e encaminhado para a Assembleia Legislativa. Não há qualquer prejuízo, né, ao policial, pelo contrário, há um ganho, porque desde já eu garanto a aplicabilidade de da integralidade e paridade a esses colegas policiais. O senhor me permite, então, diretor, só fazer um registro aqui, que isso aqui é uma luta histórica do Simpom. Já estou aqui desde 2017 e passaram já 3 diretorias, e a diretoria agora do presidente Max e o senhor, é uma luta assim, Assembleia Legislativa, governador, uma construção assim histórica. Eu acompanhei isso desde o início, eu sei todo o bastidor. E é fundamental colocar isso em lei, porque aí nós não vamos mais discutir, porque aqui antes eu falei de uma tese, aqui não, vamos falar de lei que vai submeter o IPREV, vai submeter o Tribunal de Contas, vai submeter o Judiciário. Então o nosso policial não pode ficar aí discutindo tese. Nosso policial, agora o Simpom vai conseguir colocar na lei, vai dar segurança jurídica ao nosso policial, tanto merece pelo que fez ao longo da vida. Obrigado, doutor Noel, o senhor foi bem claro. A tese a gente vai defender, né, mas nós estamos aqui não para jogar para a torcida, né, mas sim para trazer como eu disse no início do vídeo, né, entre otimismo e pessimismo, aquilo que está sendo decidido hoje, ou qual é a realidade que se põe em outubro, né, ao final do mês de outubro de 2024, quando estamos gravando esse vídeo. Gostaria agora que vocês dois, vou começar com a doutora Débora aqui, do doutor Noel dar uma descansada aqui, mas é que a doutora Débora traga ali, então, se os processos em que ela vem atuando, os colegas policiais, a gente é demandado por colega que entrou em 2004, colega que entrou um pouco antes, como é que o colega policial, aliás, como é que o Poder Judiciário vem aceitando a tese, sobre o tema 1019, e como é que o IPREV vem também aceitando, essa luta histórica nossa. Doutora, por favor. Certo. Então, obrigada, diretor, pela palavra. Também quero estender meus cumprimentos ao diretor e ao colega Noel. E vou ser objetiva, então, quanto ao questionamento. Antes até, diretor, de entrar ali no questionamento, se me permite, eu queria só fazer um breve resumo com relação ao tema 1019, que eu acho importante deixar isso claro para o policial civil, que o tema 1019 não trata sobre a aposentadoria. Há duas diferenças entre a aposentadoria, há uma diferença entre a aposentadoria e o Instituto dos Proventos. O tema 1019 trata sobre os proventos, praticamente garante aos policiais civis a integralidade e paridade, independente do preenchimento do requisito das regras de transição lá do artigo 2º e artigo 3º da Emenda Constitucional número 47 de 2005. Então, isso acho importante frisar, porque muitos questionam, mas eu preenchi o requisito da aposentadoria, como que eu não tenho integralidade e paridade? Porque são realmente regras diferenciadas. E aí, dito isso, cito como exemplo o próprio artigo 70 da Lei 412 de 2008, que prevê as regras de provento da regra geral, que foi aquela que o diretor mencionou lá no começo do vídeo, E o que prevê a regra lá da Lei 412 quanto aos proventos? Que quem ingressou, até 31 de dezembro de 2003, garante integralidade e paridade, e quem ingressou após isso garante os proventos da aposentadoria, mesmo com os requisitos da aposentadoria preenchidos, mas garante seus proventos pela média das contribuições. E isso é algo diferente do que prevê o tema 1019 na prática, porque o tema 1019 na prática julgou a integralidade e paridade com o preenchimento dos requisitos lá da Lei 51 de 85, independente das regras de transição da Emenda Constitucional número 43 de 2005. E aí, entrando nesse ponto e respondendo a sua pergunta, diretor, com relação ao entendimento do IPREV, Tribunal de Justiça, antes do julgamento do tema 1019, ou a integralidade e paridade dos policiais civis, independente do preenchimento do requisito da idade, não era garantida pelo IPREV, tanto que a gente precisava judicializar. Então, o IPREV não concedia e isso a gente discutia no judiciário. Desde 2020, as assessorias jurídicas, tanto por meio do meu escritório, quanto por meio do escritório do Dr. Noel, ajuizam ações judiciais visando o reconhecimento da integralidade e paridade, independente da idade, Ou seja, tendo cumprido o tempo de contribuição previsto lá na Lei Federal 51 de 85. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, muito à frente como sempre, já concedia, Dr. Noel, essa integralidade e paridade
antes do julgamento do tema 1019. Então, em que pese o tema 1019 tenha sido evidenciado esse ano por conta, né, do seu julgamento, na prática não é uma novidade aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que sempre concedeu a integralidade e paridade com fundamento na 51 de 85, na 335 de 2006 e 343 de 2006, duas leis estaduais. E após o julgamento do tema 1019, temos mais uma divisão de entendimentos. O IPREV passou a reconhecer a integralidade na via administrativa, mas não a paridade, sob o fundamento de que a paridade teria que ter previsão em lei complementar, o que foi recentemente também superado pelo julgamento do mandado de segurança coletivo do Simpol. E ontem mesmo saiu uma decisão do IPREV garantindo a integralidade com fundamento no tema 1019 e a paridade com fundamento na recente decisão transitada em julgado do mandado de segurança coletivo impetrado pelo Simpol. Já no judiciário, depois do julgamento do tema 1019, teve uma alteração de entendimento também com relação ao termo final ali do preenchimento dos requisitos. Então, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é reconhecida a integralidade e paridade para quem cumpriu os requisitos da 51 de 85 até a reforma no âmbito estadual, ou seja, até a edição da Lei Complementar 773 de 2021, que passou a vigorar em agosto. Então, em resumo, quem preencheu os requisitos até agosto de 2021, né, por meio do judiciário, consegue a integralidade e paridade. Obrigado, doutora Débora. Então, né, segundo a senhora nos fala, né, me fez entender o seguinte: o policial que cumpriu os requisitos de aposentadoria, no caso era só tempo de contribuição, não existia idade até 2021. Se ele cumpriu ali até 2021 os requisitos de aposentadoria, ele tem direito à integralidade e paridade. Nesse caso específico, me parece que homens não poderiam cumprir esse requisito, porque se ele entrou em 2004, né, quando chegou em 2021, ele ainda não tinha 20 anos de polícia, doutor Noel. Então, ele não, na teoria, não poderia, né, não teria cumprido esses requisitos. Situação diferente, talvez, seja da mulher policial civil, que tem ingressado em 2004, em 2021 ela já tem mais de 15 anos de polícia. A senhora pode nos explicar? Exatamente, inclusive é uma curiosidade, né, porque a mulher policial civil, ela tem uma exigência de tempo de contribuição reduzido. No caso, 25 anos de contribuição total e 15 anos de polícia. Então, temos que considerar que até 2021 ela tenha preenchido esses requisitos. Ou seja, poderia, né, eventualmente ter ingressado na Polícia Civil até 2006 e tendo mais 10 anos de atividade, ou atividade pública ou atividade privada. Então, a mulher policial civil que ingressou até 2006 e tenha, eventualmente, mais 10 anos de contribuição, pelo entendimento atual do judiciário, teria preenchido ali os requisitos para integralidade e paridade. Correto? Perfeito, doutor. A gente espera que o entendimento, no final, o judiciário entenda como é aquilo que a gente defende, né, doutor Noel? Mas, mesmo com o entendimento um pouco mais limitado, já está beneficiando policiais, né? A gente teve recentemente visitando a região oeste do estado e lá conversamos com mulheres policiais e pelo menos 2 casos de colegas lá, né, se identificavam justamente nessa situação. Eu visualizei ali conversando com elas e pedi então que elas acionassem aqui o jurídico do Simpol para uma análise, claro, mais detalhada da documentação e tal, mas me parece então que elas terão direito. Inclusive, no ano de 2022, ou seja, antes do julgamento do tema 1019, a gente teve êxito no processo e conseguimos aposentar uma policial civil com 25 anos de tempo de contribuição, e o tempo de contribuição dela era inteiro na Polícia Civil, e 45 anos de idade. Interessante. Doutor Noel, e o senhor? Como é que o senhor vem aí, né? Senhores, a gente, né, vem judicializando e vai judicializar tudo aquilo que for do interesse do policial civil, jamais nos furtaremos a isso, né, doutor? Então, tanto a doutora Débora quanto o doutor Noel Baratieri vem judicializando, né, tentando fazer valer a tese que defendemos, que quem ingressou até 2019 teria direito à integralidade e à paridade, inclusive independentemente de idade. Como é que o Poder Judiciário e o IPREV vem agindo aí nos processos que o senhor tem atuado? Qual a sua experiência com isso, doutor? Então, a experiência assim, tem sido positiva depois do julgamento do TJ, depois do julgamento do mandado de segurança. Nós estamos buscando junto ao IPREV, demandando junto ao IPREV. O IPREV já mudou o entendimento com base como já disse anteriormente, tem uma mudança ali em relação à questão de quem entrou antes de 2003, tá? Já temos até um parecer que saiu esta semana. E
Temos alguns casos no judiciário que já tivemos êxito, que entrou antes de 2003, tivemos êxito, e só que aí nós precisamos assim testar outra tese, a tese de pós-2004. Isso aí a gente não teve ainda oportunidade de fazer chegar, por exemplo, a um TJ, a uma turma recursal. Mas em primeiro grau já teve algum julgamento? Viu, aí tivemos um caso que tivemos um julgamento negativo, para ser honesto. Desfavorável? Desfavorável, mas o associado, o sócio, não quis levar às instâncias superiores, tá? Perfeito. Então, pós-2004. Perguntei aqui porque já sei, doutor, né, que tanto o escritório do senhor quanto a doutora Débora já vem testando a tese e a gente, até o presente momento, até onde eu tenho conhecimento, vocês me corrijam por favor, não obteve êxito em, né, garantir aquilo que a gente entende como tema meio 19, para quem entrou depois de 2003, me refiro especificamente a isso, e te afasto aqui também as mulheres, né, de se aposentar com base na integralidade e paridade, independentemente de idade ou da data de ingresso. E para quem entrou antes de 2003, também não obtivemos êxito, pelo menos nas decisões judiciais que acompanhei, de fazer com que o policial civil, que entrou antes de 2003, se aposente hoje, independentemente da idade. Estou correto na minha afirmação? É isso que vem decidindo? Isso, exatamente. Esse que nós temos que lembrar. E também estão exigindo o elemento idade, esse elemento objetivo, Perfeito. esse dado objetivo. Mas assim, temos que ser bem francos que depois do TJ julgar, nós vemos uma outra situação. Até então, não se lembra que nós estávamos com aqueles 128 policiais nossos, com uma situação terrível, difícil e prévia, querendo fazer o que está na lei, que está na Constituição, com o impedimento do Tribunal de Contas, e hoje a situação... Então, acho que nós avançamos muito nesse tema, avançamos bastante. Muito obrigado, doutor Noel. Colega, eu sei que o tema é bastante complexo, né? A gente vai, ao final, vou explicar um pouco melhor, mas nós vamos estar à disposição aí para, né, se acionado formos, respondermos tudo aquilo que eventualmente fique de dúvida aí para os colegas. Mas, em suma, então, o tema 1019 vem sendo aplicado, né, e vem garantindo a aposentadoria a todos aqueles, independentemente da data de ingresso, que tenham cumprido os requisitos de aposentadoria até 31 de dezembro de 2021. E isso é o que está pacificado, é o que vem sendo aplicado, né? Todo o resto é uma batalha ali que ainda não acabou. Vamos lá, então. Para finalizar aqui a fala dos advogados, peço para a doutora Débora comentar um pouquinho sobre a decisão liminar ainda no Supremo Tribunal Federal do ministro Flávio Dino. Doutora. Então, se trata de uma DIA de 7727 que foi ajuizada visando declarar a inconstitucionalidade da fixação de idade mínima idêntica tanto para o homem quanto para a mulher. Então, praticamente, essa divisa que seja reconhecido o direito da mulher policial de se aposentar com um redutor de idade. E aí foi concedido em caráter liminar pelo ministro Flávio Dino, né? Repito, não é uma decisão definitiva, até porque vai passar também por votação do plenário ainda, mas ele reconheceu que aquele dispositivo lá do artigo 5º, parágrafo 3º da Emenda Constitucional 103 de 2019, que prevê a regra de transição para a aposentadoria dos policiais, estabelecendo 53 anos de idade para o homem, que no caso da mulher seja reduzida em 3 anos, ou seja, a possibilidade da mulher se aposentar com 50 anos de idade, no cumprimento dos requisitos lá da regra geral, diretor. Não seria nem o caso das policiais civis que cumprem os requisitos de tempo de contribuição ali com base no tema 1019. Então, isso é uma decisão liminar, né, ainda pendente de confirmação, mas que pode ser utilizada para pleitear a aposentadoria das mulheres policiais civis, com fundamento, né, nesse precedente, apesar de não ser definitivo. Perfeito, doutor. Então, em resumo, aí, o ministro Flávio Dino reconhece e declara, né, pelo menos na visão dele, de que a mulher policial deve ter um redutor no tempo de aposentadoria quando comparado ao homem, né? Isso. Me parece que de 3 anos. 3 anos a menos do que o homem precisaria para se aposentar, a mulher poderia se aposentar. A decisão ainda é provisória, mas acredito que já tem efeito prático, né, na vida das colegas policiais civis que desejam se aposentar. Eu, particularmente, vou opinar, né? Geralmente não opino, mas vou opinar, que a decisão deve ser confirmada. Afinal de contas, prever a mesma idade para ambos os sexos foge aquilo que a gente está acostumado e foge aquilo que a gente entende como razoável, né? Exato, até porque a decisão, ela prevê a suspensão da Emenda Constitucional 103 de 2019, defendendo que deve ser aplicado um redutor de 3 anos. Então, aquela regra da Emenda Constitucional está suspensa por liminar. Perfeito. Colegas, doutores, semana passada, nas últimas semanas, a gente vem recebendo bastante notícias e muitos colegas mandam notícias para nós, né, e pareceres, né,
Às vezes pareceres de escritório de advocacia, de muitos escritórios, e muitas notícias de muitos sindicatos, muitas associações, né, de policiais por todo o país. Várias dessas notícias trazem lá conquista histórica, né, Polícia Civil garante o direito à integralidade e paridade com base, né, no julgamento do TM-19. Li todas as notícias que me passaram, né, eu li as notícias. Não vou nominar aqui as associações que as divulgaram, mas todas essas notícias apenas refletiam a notícia do TM-19. Não era decisão obtida naquele estado da federação, né, com base no TM-19, não. Ela refletia, sim, pura e simplesmente a decisão do TM-19, ela requentava a notícia, se é que assim posso falar, assim fica um pouco pejorativo, mas na verdade elas estavam requentando a notícia. Isso às vezes faz parte de estratégia de negociação, né? E o Simpol, ele vem hoje numa fase de negociação com o Poder Executivo. A gente vem tratando ali melhorias na Previdência Policial Civil e esperamos que em breve isso seja implementado. Todavia, isso não nos afasta de uma busca judicial. Por hora está ocorrendo, né, de maneira individual, porque são casos pontuais que estão conquistando o direito de aposentadoria e de repente se veem presos por um entendimento que lhe é desfavorável. No momento oportuno, né, será analisada a possibilidade de uma ação coletiva ou de mais ações judiciais, enfim, nenhuma das cartas está fora do baralho, né? A gente pode jogar com as cartas que quisermos né, que estivermos à disposição. Existe uma preocupação muito grande do Simpol, né? A gente aqui está defendendo o interesse de todos os policiais civis do Estado, né? Ou seja, de quem entrou em 2003, de quem entrou entre 2004 e 2016, quem entrou até 2019, quem entrou após 2021, quando foi a nossa última reforma aqui. É importante dizer que aqui no Simpol temos diretores de 2017, por exemplo, em que não estão sendo beneficiados nesse momento com essa alteração proposta pelo governo do Estado. Essa alteração deve ir para a Assembleia Legislativa e o nosso pensamento vai ser sempre o mesmo. Se a gente pode beneficiar 1.900 policiais civis, nós não temos como jogar contra isso, né? A gente vai trazer a conquista, vai, né, digerir ela, enfim, e no futuro, né, ou já na sequência, a gente vai trabalhar no caso dos outros colegas policiais. Como disse os senhores, né, até 2021 ali nos parece bem possível de buscar, 2019 um pouco mais fácil, mas até 2021, quando a reforma catarinense entrou em vigor, a gente vai tentar buscar, mas sem esquecer de quem entrou em 2022, porque o Estado e a sociedade vai continuar precisando que o policial civil dedique a sua vida com exclusividade à causa da investigação policial. Se a sociedade precisa, o governo precisa que a gente dedique as nossas vidas a isso, não pode lá no final da minha carreira, depois de 30 e poucos anos de polícia, né, eu passar a ganhar metade do meu salário. Isso não é minimamente razoável. Nesse sentido, o que temos hoje de concreto, né, para quem é um pouco mais moderno de polícia, é um projeto de lei complementar, eu vou pedir para botar aqui na legenda, mas me fugiu a memória agora, mas que busca a nível federal garantir ou regarantir ou trazer novamente o Instituto da Integralidade e Paridade aos policiais brasileiros. Eu sei que é uma luta muito difícil, é difícil até de acreditar, mas eu acredito, senão eu não estaria aqui na posição, né, de sindicalista. E outra, que o nosso sistema previdenciário, a nossa aposentadoria, falo no país como um todo, né, no geral, traz as regras, talvez assim, eleitas entre as piores do planeta. Então a aposentadoria do policial brasileiro nos próximos anos vai estar muito difícil, muito difícil. Se está muito difícil, a gente acredita que o nosso país, né, tem que se desenvolver, esperamos aí que em algum momento isso seja corrigido pelo Congresso Nacional, né, a nível federal, e padronize de uma vez por todas, doutor Noel, essa questão, para que a gente pare de ir à justiça, né, demandar um direito que a gente entende que nos é um dos mais básicos, né? A aposentadoria do policial civil é algo extremamente significante, algo que toca nossas carreiras e nós não vamos abrir mão dessa busca jamais. Senhores, fiz o meu fechamento aqui, o tema é bem complexo, né? Os escritórios de advocacia estarão à disposição, eu pedi aqui ao Dr. Noel e à doutora Débora que designassem advogados para que já na caixinha de perguntas desses vídeos possam responder as perguntas mais simples, né, as questões mais genéricas, mas assim, a análise do seu caso concreto, eu acho que você deve fazer. Você deve identificar o ano que você vai se aposentar, por qual regra você vai se aposentar, né, pelo menos com a legislação vigente hoje. Para isso, basta você nos acionar. Nós temos aqui 2 escritórios à sua pronta disposição para atender suas demandas
e colocar até num papel aquilo que é o entendimento jurídico hoje, né, e qual a norma que vige sobre a sua aposentadoria. A gente foi um pouco longo, né, mas era necessário fazer esse vídeo para tentar esclarecer um pouco os colegas. Esperamos ter atingido o objetivo. Obrigado a todos.